Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Vou fazer um comentário hoje aqui sobre um assunto que eu tenho visto recentemente em vários artigos que eu tenho visto recentemente sobre as redes sociais e a internet. Estou vendo vários artigos de grandes empresas dizendo que nós estamos no início do fim das redes sociais, entendeu? E estou vendo muitas pessoas aderindo a essa ideia, abraçando essa ideia, com essa direção, né? Saia das redes sociais, fique menos tempo, né? E tudo mais. Ok, realmente eu acredito que isso tem a sua validade, sim. Mas eu queria fazer uma observação um pouco mais profunda sobre isso. Cara, você já parou para perceber a quem interessa que você saia das redes sociais, né? Você já parou para perceber o que mudou no mundo, né? Pós internet e redes sociais? Não? Tá. O que eu percebi, né? Eu nasci no início dos anos 90, né? Sou de 91. Então, eu percebi uma coisa após, tipo assim, principalmente depois de 2010, né? Eu percebi algumas coisas assim, com a internet e as redes sociais. Você teve, né? Fiz até uns tópicos aqui, né? Democratização das fontes de renda. Ou seja, as redes sociais criaram muitas fontes de renda que não existiam antes, ok? Criaram-se novas fontes de distribuição de informação e essas fontes de informação, todas elas descentralizadas, ok? Terceiro ponto, importantíssimo, democratização do conhecimento. O acesso ao conhecimento, entendeu? Mudou depois das redes sociais e a internet. O avanço tecnológico depois da internet e redes sociais, entendeu? Foi muito superior ao que acontecia, entendeu? Nos anos antes disso, né? Então, ou seja, as pessoas conseguem criar novas fontes de renda, ou seja, fontes de renda que nunca existiram, entendeu? Passaram a ter, entendeu? Mas sobre o avanço tecnológico também importantíssimo, né? Principalmente para que eu, por exemplo, que trabalho na área da saúde, entendeu? Você consegue trocar informação com colegas de outro país, tá? E esse o avanço tecnológico, ele depende demais daqueles que produzem ciência trocar informação um com o outro, né? Isso é inegável, tá? Só que com a internet, né, vai ter novas maneiras de cometer crimes, né? Novas maneiras de enganar as pessoas, né? Mas esse problema, ele é um problema pré-existente à internet, né? O empreendedorismo, ele não foi criado com a internet, ele já existia antes. A internet potencializou, né, aquela habilidade de empreendedorismo que já existia em algumas pessoas, certo? Né? O criminoso, ele não passou a existir com a internet, com as redes sociais, né? Ele potencializou aquilo. O cientista também, o leitor também e o enganador também. Agora, existem algumas mudanças que foram extremamente significativas com a chegada da internet e das redes sociais, que foi o controle da informação, entendeu? Então nós vivemos hoje num mundo que as pessoas lutam o tempo todo para quem vai controlar a informação.
Antigamente, há poucos anos atrás, coisa de 20 ou 30 anos atrás, desses 20, 30 anos para trás, existia um controle muito centralizado da informação, do conhecimento, tá? Do acesso à renda. Então, o que está acontecendo hoje é uma descentralização das fontes de renda, né? Da moeda. As pessoas no Brasil conseguem ter acesso a outras moedas através da internet. Descentralização do conhecimento, descentralização da informação. Então, todos aqueles que construíram grandes fortunas, grandes monopólios, grandes tiranias, governos que duraram décadas, pessoas que ficaram décadas no poder, a grande maioria delas, isso eu estou falando através de instituições públicas, instituições privadas, instituições religiosas, todas essas pessoas tiveram uma coisa em comum: o controle centralizado da informação, a maneira como a informação chega a você. E hoje essas pessoas não conseguem mais manter esses impérios por muito tempo, porque eles não conseguem centralizar a informação por muito tempo, né? A informação, o fato acontece hoje, você consegue canalizar a informação daquele fato durante algumas horas ou alguns minutos e rapidamente aquela informação já está descentralizada. Então você não consegue controlar a interpretação daquele fato, entendeu? De maneira centralizada e única por muito tempo. E isso é um desafio para quem quer controlar o que as pessoas pensam, tanto para religiosos, tanto para políticos, tanto para ditadores, tá? Tanto para empresas privadas, para tudo. Então, o que eu vejo hoje é uma luta muito grande daquelas pessoas, né, que estavam no ápice da pirâmide, controlava com muita facilidade quem estava na base da pirâmide através da informação e do conhecimento. Com a democratização da informação e do conhecimento das fontes de renda, entendeu? Essas pessoas que estão na base da pirâmide, entendeu? Têm acesso, entendeu? A essa informação também. Isso aí era muito, uma explicação muito simplória, né? Então você pega entendeu? Isso vale, por exemplo, né? O califa islâmico, né? Ele controla o conselho dos sábios, né? O papa cristão católico, ele controla os cardeais controlam os bispos controlam os padres, né? Através de uma informação centralizada, né? O general do exército controla os generais, controla os outros generais subalternos a eles, controla os coronéis controlam os capitões controlam os tenentes controlam os soldados, né? Controla o sargento controla o soldado, né? E assim controla a informação na tropa toda. Então, quando o soldado e o general têm acesso à informação no mesmo momento, fica difícil você controlar a informação que está correndo na tropa toda. Isso vale para tudo, né? Então tá mais difícil controlar a opinião das pessoas, entende? E o que acontece? Então, quando eles falam, o que eu vejo eles dizendo que está no início do fim das redes sociais, na verdade eu vejo que nós estamos, todos nós, no início, né, de uma nova história, tá? Eu vejo muito parecido como o que aconteceu com a escravidão, né, lá em 1888, quando acabou a escravidão no Brasil, tá? Tô traçando um paralelo entre o fim da escravidão no Brasil, tá? E o início das redes sociais no mundo, tá? Tô traçando um paralelo, tá? Não é pra gente levar isso muito a sério, só para elucidar o que eu tô pensando, tá?
quando acabou a escravidão, muitas pessoas que foram livres, né? Porque a escravidão no Brasil acabou tanto para negros, indígenas e outros grupos sociais que eram escravizados no Brasil também. Então, o que se ia fazer depois com a liberdade? Ninguém sabia o que ia fazer com a liberdade. Então, muitas dessas pessoas voltaram a ser escravos. Muitos desses escravos, o que eles fizeram com a liberdade? Voltaram a ser escravos. Muitos, né, começaram a cometer assaltos. Outros começaram a criar uma nova revolução, tentar criar teoricamente um novo Estado, né? Muitos começaram a escravizar outras pessoas, tá? Agora, no início da internet, das redes sociais, também muitos começaram, a gente não sabia muito bem o que a gente faz com essa liberdade que não tínhamos antes. Então, muitas pessoas estão usando a internet para cometer crime, para poder controlar outras pessoas, criar novas religiões, emplacar sua cultura, né? No início, quando acabou o pós, né, abolição, né, fim da escravatura no Brasil, escravidão, muitos desses escravos fizeram o seguinte, olha só que interessante, eles começaram a formar comunidades, tá? Que nós conhecemos como quilombo, né? Ou seja, o quilombola, hoje, mais conhecido do Brasil, é o Quilombo de Palmares, né? Se eu não me engano, que foi formado por Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um dos primeiros a formar comunidades, entendeu? Existiam muitas comunidades, ainda existem até hoje, tá? Quilombos, né? Que fazem parte até hoje dessa história, né? Dentro dessas comunidades que foram formadas pós-escravidão, entendeu? Aqueles escravos que tiveram contato com a sua cultura ancestral, conseguiu colocar naquele ponto ali, colocar naquela comunidade, inserir naquela pequena comunidade ali as suas antigas culturas, religião, idioma, esse tipo de coisa, tá? Criando novas pequenas comunidades, entendeu? Então, ou seja, naquele pequeno intervalo ali, entendeu? Antes da formação dos quilombos, ninguém existia, ninguém sabia, entendeu? Não tinha uma orientação, porque os escravos não tinham, ele não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha indenização, não tinha casa, não tinha pra onde morar, ninguém sabia o que fazer com a liberdade. Ele sabia que a liberdade era melhor que a escravidão, entendeu? Mas você não sabia o que fazer. Então, até a formação daquela comunidade ali, entendeu? É muito parecido com o início da internet. Com o início da internet, a gente sabia que a gente conseguia passar informação para lá e para cá, entendeu? Mas a gente não tinha comunidade. Então, o que eu vejo que vai acontecer lá no futuro é que nós vamos olhar para cá, 100 anos na frente, nós vamos olhar para cá e vamos ver que esses caras, Max Zuckerberg, esses grandes donos das Big Techs hoje, eles formaram as primeiras comunidades, entendeu? Nessa nova história da humanidade, entendeu? Que foi lá Orkut, Facebook, Instagram, nada mais é que as primeiras comunidades que estão sendo formadas de um povo livre que não tinha acesso, entendeu? A informação descentralizada, a fonte de renda descentralizada, conhecimento descentralizada, entendeu? Ou seja, é a nova liberdade nos anos modernos. É isso que eu vejo. Então o que acontece? Vão ter muitas pessoas que desses, né, nós que não tinham acesso, né, no mundo inteiro, que fomos controlados a vida inteira por religião, pelo Estado, por empresas privadas, esse tipo de coisa. Todos nós do mundo inteiro que fomos controlados a vida inteira por essas pessoas, entendeu? Não estamos sendo mais controlados. Alguns vão voltar, vão querer continuar sendo controlados. Alguns vão cometer crimes, ou alguns vão usar isso para criar novas instituições que vão
dominar as pessoas, e outros vão criar novas comunidades, entendeu? E essas comunidades, entendeu, vão construir as novas nações no futuro, entendeu? Então hoje a gente ainda está com o pé dentro das nações, países, constituições e leis do nosso país, entendeu? Assim como os escravos naquela época, no início da abolição, eles também estavam com o pé na colônia, né, na colônia portuguesa. Os escravos daquela época não sabiam que existia uma república brasileira no futuro que dariam a eles os mesmos direitos, entendeu? Os mesmos direitos sociais dos homens brancos, entendeu? Nós também não sabemos, mas no futuro, entendeu? Muito breve, entendeu? Muito breve, o que eu falo assim em termos de história da humanidade, né? Tô falando de 150 anos, entendeu? Vai haver sim, entendeu? A quebra, a dissolução de estados que existem hoje, entendeu? De grandes países que nós entendemos hoje como países, nações, né? Nada mais são que estados que foram formados. Vai haver dissolução das leis desses estados, entendeu? E criação de novas comunidades, entendeu? E o fim das fronteiras, essas coisas de visto, de documento, dessas coisas, tudo isso vai ser mudado através de novas relações sociais que foram construídas através da internet e das redes sociais. Vamos ver, né? Não passa, tudo que eu falei aqui agora não passa de um exercício de abstração, né? De uma imaginação construtiva de uma realidade futura. Vamos ver se eu estarei certo, né? Só o tempo dirá. Um abraço.